Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho. Eu quero falar sobre paz. Como todos nós procuramos essa tão querida paz. Todos nós ansiamos pela paz. Mas quando a gente anseia, a gente sai da paz. Porque justamente a paz é o contrário da ansiedade. Quando a gente está agitada, a gente está nervoso, nervosa, quando a gente está angustiado, inquieto, é porque nos falta paz, é porque a gente está ansiando por algo, a gente está desejando. Quando a gente deseja, quando a gente anseia, a gente perde o momento presente. Tem um livro muito famoso, best-seller, que é O Poder do Agora. Basicamente, a essência desse livro, ele fala sobre a nossa capacidade de desfrutar esse momento, de olhar para a vida com os olhos de gratidão por tudo que está aí, pelas coisas que você tem agora, pelas pessoas que estão na sua vida, pelo conhecimento que você conseguiu chegar, alcançar até agora. Então, quando você deixa de desejar alguma coisa, alguém, você pode ficar aqui, nesse momento. Mas, mas a questão, a delicadeza, né, a dialética desse processo de paz é que para eu estar aqui nesse momento, eu tenho que gostar do que eu tenho hoje. Gostar do que eu estou colhendo hoje. Porque a gente está sempre colhendo hoje o resultado do ontem. E a paz ou a falta da paz, ela é o resultado de como eu estive no dia de ontem. E ontem, eu digo a você, eu estive num dia maravilhoso. Pela manhã eu fui para um grupo que trata, que cuida, que estuda em conjunto, né, de maneira integrada, com a facilitadora maravilhosa, a psicóloga Josi Lucena, o tema da criança interior. E nós juntos podemos olhar para imagens. Ela trabalhou com as imagens que a gente carrega sem perceber. E que por carregar essas imagens, nós acabamos novamente plasmando no mundo as mesmas realidades. Ela disse: olha, veja as situações que estão se repetindo na sua vida. Essas situações resultam de imagens que estão aí fixas. Essas imagens são fixações. E aí, eu vou falar de uma das imagens que eu consegui acessar ontem, que para mim foi muito importante. Foi a imagem da falta de um lugar na vida das pessoas que eu amo, da falta de um lugar, vamos dizer, no meu ambiente de trabalho, da falta de lugar, às vezes até na minha casa. E aí eu fui entender ontem por que eu tinha esse sentimento. E aí eu lembrei de uma imagem de um quarto em que eu e minha mãe vivemos na casa dos meus avós. Graças a Deus eu sou muito grata por ter tido esse acolhimento na casa dos meus avós e das minhas tias. Então, mas essa casa, embora eu tenha recebido acolhimento, recebido amor, recebido alimento, não era uma casa minha, não era uma casa da minha família, que seria a família da minha mãe, com meu pai e eu. Era uma casa dos meus avós e da minha mãe e suas irmãs. Então eu já estava ali, vamos dizer, de favor. Por quê? Porque o neto tem que estar na sua casa, não na casa dos avós. Então a ordem estava fora do lugar. E por essa ordem estar fora do lugar, eu sentia, né? Eu sentia que aquele quarto, e eu não sabia disso, eu compreendi. Por isso que é muito importante a gente participar de grupos, a gente fazer leituras de autoconhecimento, a gente fazer terapia, conversar com pessoas que também buscam o seu autoconhecimento, porque a gente pode se surpreender. Nós podemos nos surpreender com as imagens que estão aqui no nosso inconsciente e que em muitos momentos tiram a nossa paz, impossibilitam a nossa paz, mas a gente não sabe, porque elas estão aqui, escondidinhas, guardadas. Em algum momento,
a nossa consciência achou importante esconder da gente porque a gente não estava pronta para enfrentar, para lidar com a situação. Então isso foi guardado. Guardado, gente. Não foi processado. Por ter sido apenas guardado, isso fica atuando na nossa vida. Os medos, as frustrações, os desejos, tudo fica lá. Não é porque está escondido. Então a gente, nossa, para a libertação, para a gente ter paz, para a gente alcançar a tão querida paz, a gente vai ter que olhar essas imagens e transformá-las. E aí, como o quarto da gente era junto da cozinha, era o quarto meu e da minha mãe, nós vivíamos na casa dos meus avós. Então, eu me sentia deslocada, mesmo naquele quarto. Era como se aquele quarto fosse um lugar, vamos dizer, afastado da casa, não pertencesse à casa. Porque eu não me sentia pertencendo. E isso me marcou a vida inteira, me marcou até ontem. Porque quando eu ontem pude tomar consciência desse sentimento de separatividade, de estar fora do contexto familiar, eu posso agora transformar esse pensamento, essa ideia e, consequentemente, aos poucos também ir processando e transformando o sentimento de isolamento social. Porque quando a gente não se sente pertencendo, muitas vezes a gente vai para proteção, a gente se isola, porque a gente tem medo de se sentir rejeitado novamente, de se sentir abandonado, não é? De não se sentir amado ou amada. E é como se o nosso inconsciente ele estivesse criando repetindo, criando novamente o mesmo ambiente onde a gente já conhece e a gente fica ali se protegendo da mesma forma para se sentir bem, segura. Então, toda vez que eu descubro uma imagem, ontem eu compreendi lá com Josi, eu posso ter a oportunidade de olhar para essa imagem e criar uma nova imagem através ela mandou a gente estabelecer, criar uma crença positiva. Né? A gente cria uma crença positiva e ela fez um exercício para a gente colocar essa crença no lugar da crença negativa que está associada à imagem. E se foi uma imagem positiva, que eu tive também a lembrança de uma imagem positiva maravilhosa, que foi a imagem no dia que eu tinha de 1 para 2 anos, eu acho que era essa faixa de idade, que eu saí, eu estava aprendendo a balbuciar, né, algumas palavras e tal, e eu saí do quarto, fui para a sala, me lembro como hoje, é bem presente, bem corporal essa imagem, eu estava de fralda, e eu cheguei na cozinha, comecei a balbuciar algumas coisas, fazer alguns sons, e aí minha mãe e minhas tias ficaram olhando admiradas assim, ficaram encantadas com a minha tentativa de fala. E esse olhar delas, essa admiração delas para mim, ficou guardado positivamente na minha memória. Eu associei a minha alegria de estar em sala de aula. Eu gosto de estar em sala de aula, eu gosto de estar aqui conversando com vocês, porque eu tenho aquela sensação que eu tive naquele dia que eu tinha na faixa etária de menos de 2 anos. Porque é bom a gente poder se expressar, é muito bom a gente poder falar sobre o que a gente sente, transmitir algo que nós conseguimos entender, que a gente conseguiu fechar uma ideia, concluir uma ideia a partir de uma experiência e de um estudo. Quando a gente faz essa junção do que a gente estudou com o que a gente experimentou, aí a gente tem uma transformação psíquica que vai levar a uma transformação física e depois uma transformação na atitude, porque existe esse encadeamento. Para que eu possa mudar a minha vida, primeiro eu mudo a percepção sobre a vida. Daí a importância desse canal Saúde como Caminho. Porque quando a gente está conversando aqui, gente, e eu vou trazendo para vocês as ideias que eu estou descobrindo, vocês também, de alguma forma, vão tomando contato com essas ideias que vocês não tinham pensado. Essas ideias vai abrindo a percepção de vocês sobre a vida. E ao abrir, vocês vão pegar as velhas ideias, as memórias que estão aí fixas e que vai recebendo essa luz, essas ideias elas vão amolecendo. Essas ideias podem ganhar outras tonalidades de cores. E aí mudando
a imagem saindo da escuridão para a luz, você criando, colocando mais luz nas imagens que você carrega, essas imagens vão trazendo mais liberdade. Liberdade de expressão, aceitação. Com a compreensão leva à aceitação. E na aceitação eu posso estar aqui hoje feliz em estar podendo falar com vocês, estar podendo compartilhar aquilo que eu venho aprendendo na vida. Então é um processo, gente. Ter paz não é simplesmente estar parado, olhando para o tempo, meditando. Meditar é um grande instrumento para a gente se apaziguar. Mas esse apaziguamento é para poder a gente olhar para as nossas ideias. Eu preciso ter a capacidade de parar, respirar, escutar a minha voz interior, escutar o barulho dos meus pensamentos e poder reconhecer esses conteúdos que podem estar paralisando a minha vida para poder transformá-los. Não é para a gente sofrer, é o contrário. É para a gente colocar luz, colocar alegria, colocar luz onde há escuridão, colocar alegria onde há tristeza, colocar satisfação onde há frustração. O processo de autoconhecimento não é um processo para você ficar na dor. Você vai atravessar um processo de dor, que alguns chamam a noite escura da alma. A noite escura da alma é quando a gente olha para esses conteúdos que foram criados em momentos de sofrimento, que a gente não teve como resolver, aí a gente guardou, mas agora que a gente está adulto, a gente pode olhar com o auxílio de outras pessoas. Pessoas estas que também estão fazendo isso, como a terapeuta Josi Lucena, como as pessoas do grupo que ela reuniu ontem para trabalhar a criança interior. Então, é nesses processos que nós vamos... Ontem, Josi também disse uma frase que eu gostei. Juntando os caquinhos da nossa criança, que muitas vezes teve seu coração dilacerado pelos sofrimentos dos seus pais, dos seus familiares, e esse sofrimento chegou até elas. Então, logo muito cedo, nós, na primeira infância, podemos ter carregado uma cruz muito pesada, podemos ter tido muitos sofrimentos, e aí a gente precisa olhar para isso, com a ajuda de algumas pessoas, para a gente limpar isso, para a gente aceitar isso, para a gente acolher e ir para outro capítulo. Porque eu só posso ir para a vida adiante, seguir, se eu acolho o meu passado. E acolhendo esse passado de sofrimento, eu começo a acessar também os momentos de alegria, como eu dei o exemplo de que eu acessei, nesses momentos de eu estar falando, todo mundo vendo. E aí eu vou chegaram outras imagens alegres para mim ontem. Né? As brincadeiras, andar de bicicleta, brincar, pular corda com as amigas. Então eu fui acessando. À medida que você bota luz nos lugares escuros, os lugares alegres, os lugares claros também ganham luz, eles ficam mais iluminados. E aí nós conseguimos trazer a consciência. E toda vez que a gente acessa uma alegria do passado, essa alegria vem novamente também. É como se fosse a gente pensar numa lembrança boa, um momento bom que a gente viveu. Eu não sei se vocês conseguem fazer isso. Eu, quando vou para uma situação boa, lembro de uma coisa, um momento que eu vivi, um sorvete que eu tomei, um passeio que eu dei, uma dança gostosa, né? Eu consigo sentir o que eu senti naquele momento. Um pouquinho daquela alegria que eu tive que eu experimentei naquele momento. Então, na verdade, é isso. À medida que eu coloco luz, eu tenho mais luz. Ou seja, quanto mais eu tenho, mais eu receberei. Né? A frase da Bíblia: a quem tem, mais lhe será dado. E a quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Porque você está ali. Você está ali moendo a escuridão, prendendo, às vezes até protegendo a escuridão por medo. Todos nós temos medo. Mas se você é refém do medo, vá buscar ajuda para se libertar. Porque para ter paz, eu preciso respirar. Eu preciso acolher a minha vida. Eu preciso ter gratidão
por tudo que eu tenho na minha vida. E eu tenho gratidão por vocês que me seguem aqui no canal, por vocês que veem meus vídeos. E termino o vídeo pedindo que vocês compartilhem, divulguem se vocês assim acharem importante. Comentem, façam sugestões. Estamos aqui nesse canal que é a nossa casa de autoconhecimento, ok? Beijo grande, um domingo bem bom. Mais tarde, hoje é domingo, mais tarde a gente vai se encontrar em tempo real, às 20 horas. Eu boto o link lá no chamado do WhatsApp. Quem não está no grupo do WhatsApp pode me pedir para entrar. Eu coloco no Facebook também, ok? Beijo, fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã.